Vambora, vambora. Vem com o pai, vem com o pai. Fala, meus gabirobas. Cê está bom. E hoje o videozão tá chapado, você vai ver. Confira comigo no replay. Eu sou rica! Eu sou rica! Tchau. Ele gosta. Nessa corrida eu tive que esperar a passageira, porque como sempre, quando não é o Google Maps que buga, são os aplicativos, mas no final deu tudo certo. Então vai lá assistir esse videozão no YouTube. Canal Piado Bem.